Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo sobre a Lei 8.112, dessa vez uma resolução de questão de somente uma questão, e essa questão é do concurso que aconteceu agora neste ano, do UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e o tema dessa aula especificamente é sobre penalidades. Já quero dizer para vocês que da Lei 8.112, o tema penalidades é um dos mais complexos, e eu tenho um vídeo completão aqui no canal que você pode visitar, foi o último vídeo que eu gravei na verdade até agora sobre a Lei 8.112. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveite para se inscrever, tá? Deixa o seu like, já o like da confiança, porque eu trago aqui conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ler esta questão aqui, vamos direto ao ponto, como eu estava dizendo a vocês. Essa questão foi do concurso da Federal do Maranhão, agora deste ano, tá? Então essa questão é um estudo de caso. Vamos lá. Mévio é servidor técnico administrativo em administração da Universidade Federal do Maranhão e utiliza pessoal e recursos materiais da repartição em atividades particulares. Ele está utilizando pessoal e recursos materiais da repartição para uma coisa própria dele, particular. Nos termos da Lei 8.112, o servidor, após processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, estará sujeito à seguinte penalidade administrativa. Como você pode ver, né, isso aqui foi uma enquete que eu coloquei no canal, tenho colocado várias enquetes, então é bem bacana que você esteja inscrito para você poder ver essas enquetes e participar. Então eu coloquei e agora estou trazendo a resolução dela. E como vocês podem ver, tiveram 307 votos, né, e realmente, a gente teve aí eu acredito que a maioria ficou na dúvida entre suspensão, advertência e demissão. A maioria ficou entre advertência e demissão. Poucos ficaram entre destituição e cassação. E então vamos lá, vamos entender o que é que garante que seria uma suspensão, ou uma advertência, ou uma demissão, uma destituição, ou uma cassação. Eu vou trazer para vocês aqui os três primeiros aqui, que no caso suspensão, advertência e demissão, que são os que mais caem, tá? Então vamos analisar cada caso desse para a gente poder entender. Peraí, nesse caso que o servidor está utilizando recurso material, pessoal e recursos materiais da repartição em atividades particulares, em qual inciso, qual artigo que se enquadra para isso poder ser caracterizado como suspensão, advertência ou demissão? Então vamos lá. Lá no artigo 117 da Lei 8.112 vai dizer para a gente o que é vedado, o que é proibido ao servidor, tá? E lá no inciso 16 do artigo 117 da Lei 8.112 vai dizer que utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Ou seja, a gente sabe que isso é proibido. Pronto. Então, o primeiro ponto importante é esse, nós sabemos que isso é proibido. Agora, qual a penalidade sobre essa proibição? Qual a consequência de você infringir essa proibição? É essa a questão desse vídeo, é essa a questão que foi colocada na prova da Federal do Maranhão. Então, vamos entender primeiramente quais são as penalidades disciplinares. São exatamente aquelas que foram colocadas como itens, como alternativas dessa questão. Então, o artigo 127 vai dizer para a gente quais são essas penalidades disciplinares. No inciso 1, a primeira, né, é a advertência. Então, ele começa a colocar aqui em grau de complexidade, né? Grau de... pode entender como grau de complexidade mesmo, tá? Então, primeiro a advertência, depois da advertência vem a suspensão, depois da suspensão vem a demissão, depois a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, no inciso 5, destituição de cargo em comissão, e no inciso 6º, destituição de função comissionada. Então a gente tem aqui todas essas questões, né? São 6 incisos, e a gente agora vai saber, peraí, será que isso aqui vai se enquadrar em advertência, suspensão ou demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada? Será que esse exemplo que nós estamos vendo aqui em cima da Federal do Maranhão se enquadra em qual? E antes de resolver, eu já peço que você deixe aqui no comentário qual é a alternativa que você acha, qual desses incisos aqui que você acha que responde à questão proposta, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender sobre a advertência, que está lá no artigo 127. Então, a gente viu que a advertência está prevista lá no artigo 127 como penalidade disciplinar, e a gente vai entender agora o que é que gera uma advertência, tá? Então, lá no artigo 129 vai dizer pra gente que a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constantes. Aí, ó, vamos lá. Do artigo 117, do inciso 1 a 8 e o inciso 19. Então, vamos pensar. O que a gente falou não está nesses incisos. Então, a gente já pode eliminar a advertência, não é isso? Porque a gente viu lá atrás, olha aí, está no artigo 117, inciso 16. E nós acabamos de ver aqui
que para ser uma advertência precisa estar enquadrado entre os incisos 1 a 8 ou, né, e também, na verdade, o inciso 19 e também outras questões de inobservância de dever funcional que estão previstas lá no regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave, tá? Então, dentro dessas condições, que não vem ao caso, né, porque a gente sabe que esse caso está previsto na própria lei, então não vai ser esse caso aqui da gente, tá? Então a gente já sabe que a advertência não é. Tem mais, ó, quais são os incisos que nós temos lá para dizer que o que é que gera uma advertência, tá? Então a gente tem ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe, no caso do chefe imediato, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Outra coisa, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de outro, não, ou do seu subordinado, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político, manter sob sua chefia imediata encargo ou função de confiança cônjuge, companheiro, parente até segundo grau civil, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, todos esses casos aqui que eu acabei de mencionar são casos de advertência. E o caso estudado não se enquadra aqui, então também não é uma advertência, tá? Como a gente já tinha falado. Suspensão. Qual é o caso que gera suspensão? A gente vai pensar assim, ó, tudo que a gente acabou de ver aqui para advertência, se a gente fizer novamente, ou seja, se tiver uma reincidência, né, aí a gente vai ter uma suspensão. Então a gente começa com a advertência, vai crescendo para a suspensão. Então a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias, tá? Tem outras condições, estão lá no vídeo, não é muito foco, lá no vídeo específico sobre processo administrativo disciplinar, não é muito foco daqui, tá? Então aqui, só para a gente entender. Agora a gente vai falar sobre o terceiro caso, que é a demissão, tá? A demissão vai acontecer segundo os critérios previstos no artigo 132. E a gente tem lá no inciso 13 um caso que menciona o artigo 117. Então vamos ver aqui primeiramente o que gera demissão segundo a Lei 8.112. Primeiro, crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, e aí eu já chamo você. Você lembra o que é abandono de cargo e inassiduidade habitual? Deixa aqui nos comentários. Outra coisa, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, isso aqui é muito forte, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. E aqui no inciso 13 é exatamente o ponto que nós estamos analisando para essa questão. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Olha aqui. Lá no último inciso do artigo 132, ele vai mencionar o artigo 117 e alguns incisos somente. E é justamente isso que a gente precisa conhecer. Por quê? No inciso 8 ele falou isso e a gente sabe que o ponto em questão está analisando o quê? O artigo 117, inciso 16. E se você observar, está no último aqui mencionado no inciso 13 do artigo 132. Então, a gente tem aí de forma muito clara que a punição vai ser demissão, mas você percebe que não é simples, que ele dá uma volta danada para você poder compreender tudo isso, né? Não é uma coisa muito direta. Ah, tá aqui, já tem uma lista. Não é uma lista que tem outra lista que chama um artigo que tem um intervalo de incisos. Então é muito importante que você fique antenado aqui no canal. E agora eu deixo aqui a resposta para vocês. De fato, era a letra C, demissão. A maioria acertou. Parabéns aí a galera que está antenada aqui no canal. Muito bem, parabéns. E agora convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho. Lembra de compartilhar também esse vídeo
vídeo. Normalmente eu não tô pedindo para compartilhar, mas agora, pensando bem, compartilha esse vídeo com outra pessoa que também tá estudando para concurso e me segue aqui, ó, no @marquescruz, lá no Instagram e no Threads e nas outras redes lá do TokTok e também lá no Twitter. Enfim, todas as redes eu tô aí com esse perfil, tá? O @marquescruz, pode me seguir por lá, que nós estamos também compartilhando conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, deixa o seu comentário se você tinha acertado, se essa foi fácil ou se foi difícil. Valeu, tchau, tchau.